Muito bem, convidar o Zé Luiz Duarte, ancião aqui da nossa igreja, para trazer esse estudo aqui para nós. O tema, coragem. Tá aí, pode acompanhar se você tem um grande conflito, vai ter lá o capítulo coragem, não é isso, Josa? E também você vai poder acompanhar aqui agora o estudo que o Josa vai fazer e através da transmissão aí também. Que Deus te use mais uma vez, Josa. Obrigado. Amém. Obrigado, Júnior. Obrigado, Aline, pela mensagem cantada aqui. O tema aqui é um tema muito bonito, pelo menos o título é bonito. O título é Coragem, né? Todo cristão precisa coragem. Você precisa ter coragem para ser um cristão, para tomar decisões corretas na vida. Mesmo porque o livro, é como o Juninho já falou, é esse livro aqui, o livro Grande e Comprido. O capítulo 4 da nossa história desse livro, que é o livro Coragem, né? E desejo também uma boa noite aos nossos queridos telespectadores. Possamos estudar junto a palavra de Deus. É um tema polêmico, assim, é difícil para a gente falar, e dá a impressão que nós estamos condenando outros queridos irmãos, outras pessoas queridas, mas a verdade, a realidade é que a palavra de Deus deve ser falada assim como ela está, né? E tá o título ali. Eu vou usar esse aparelhinho aqui, o PowerPoint aqui, né? E tem aquela entradazinha, é só isso aí mesmo, né? O primeiro verso para que a gente vamos estudar, você pode estudar aí na sua Bíblia. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia aqui, apesar que aparece ali, primeiro verso, queridos. É Apocalipse 17, versículo 6. Que diz assim: então vi. Quem está falando que viu aqui? O apóstolo João, o escritor do livro do Apocalipse. O escritor do livro do Apocalipse, ele disse assim, ele teve uma visão, e ele diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Primeira coisa que eu queria citar aqui, não está no livro aqui, querido, esse comentário que eu vou fazer aqui. Mas aqui, olha, João fala que eu vi uma mulher embriagada. Queridos, essa mulher, todo cristão que estuda a Bíblia e tem um bom senso, ele sabe muito bem o que significa essa mulher. Quando fala da mulher, está falando da igreja. Está falando de uma igreja. Não está falando de apenas uma mulher. Mas se a gente for buscar na Bíblia, por exemplo, eu marquei aqui alguns versos aqui, em 2 Coríntios 11, versículo 2, Paulo fala: eu tenho trabalhado para apresentar vocês como uma virgem pura, santa, ao seu esposo, ao seu noivo, que é Jesus Cristo. Lá em Efésios 5, 23, também diz assim: assim como o homem é cabeça da mulher, Cristo é cabeça da igreja. Nós temos outras passagens, se você for lá no livro de Jeremias 50, 51, fala ali de uma mulher que era noiva. Jesus diz, no livro de Jeremias, está falando de Babilônia. Babilônia física. O reino babilônico, Nabucodonosor, mas ali, o Jeremias está falando de uma forma simbólica, espiritual. Diz assim: contigo, tu era minha noiva, tu era minha esposa. No entanto,
No entanto, diz assim, versículo de Jeremias, eu vou ler esse versículo lá, tá? Diz assim, os teus reis, Jeremias 51, deixa eu ver se eu encontro essa passagem aqui, 51, versículo 7, tem várias passagens, mas o que eu lembro nesse momento, eu lembro disso aqui, tá? Estou lembrando desse momento aqui. Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor, a qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, e por isso enlouqueceram. Se você voltar a Apocalipse 17, versículo 5, aparece ali Babilônia, a mãe, aparece o nome ali, Babilônia, a mãe, a grande mãe das meretrizes das abominações da terra. E se você for lendo na sequência aqui, você vai ver que essa Babilônia, que representa uma igreja, ela, no versículo 6 que nós lemos aqui, ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E das testemunhas de Jesus. Queridos, a igreja, nós sabemos muito bem, se você perguntar para qualquer católico, padre católico, ou principalmente o católico, qual foi uma igreja fundada por Cristo? Eles vão dizer a igreja católica. Agora, se você falar, se você tiver um pouco de compreensão, ou se você pesquisar um pouco, você vai ver que católica, a palavra católica, significa uma igreja universal. E o desejo de Jesus era realmente fundar uma igreja universal. Católica, apostólica, que era sob o fundamento dos apóstolos. Se você voltar em Mateus capítulo 16, você lê nos evangelhos, Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus ensinou, Jesus deu início, mas quem fundou as igrejas foi seus discípulos. Foi os apóstolos e consequentemente, seus discípulos. Essa igreja era uma igreja católica, apostólica, cristã. Porque João diz assim, todo aquele que está nele deve andar assim como ele andou. Essa igreja, durante quase 3 séculos, ensinou as doutrinas vindo da boca de Jesus e ensinada pelos discípulos, pelos apóstolos. Era a igreja pura, apresentada como um cavalo branco no Apocalipse. A igreja pura, perfeita, a igreja que aparece no Apocalipse 12. No entanto, essa igreja, querido, ela começou a passar por perseguições. Essa igreja, por causa da perseguição e guerra dentro da própria igreja, por que houve conflito dentro da igreja? Porque a partir do ano 321, quando um imperador pagão se tornou cristão, ele deu aparentemente liberdade para os cristãos. Só que ele trouxe todos os seus costumes para dentro da igreja. E ele era imperador e quem ia falar para ele que ele não poderia trazer esses costumes. No entanto, todo verdadeiro cristão, todo cristão daquela época, batia o pé firme que não abandonaria as doutrinas bíblicas. O pastor, acho que comentou a semana passada, o que os cristãos faziam de dentro da igreja? Aqueles que queriam ser mais maleáveis, eles guardavam o sábado bíblico e guardavam o domingo do imperador, que era o dia do Deus Sol, foi um dos costumes trazidos pelo imperador para dentro da igreja. No entanto, todos aqueles cristãos conservadores não aceitavam isso. Não aceitaram. No entanto, eles passaram a ser perseguidos. E tinha uma boa quantidade de cristãos fervorosos, dedicados naquela época. O que a igreja faz? No ano 392, a igreja deixa o sobrenome cristã e ela adquire o sobrenome romano. Por isso que diz aqui, por isso que no livro de Jeremias diz, você se embriagou com os grandes e os poderosos dessa terra.
A igreja deixou o sobrenome de Cristo e adquiriu o sobrenome de homem. A igreja, ela hoje não é cristã. Essa igreja que aparece embriagada, ela não é a igreja cristã. Ela é a igreja romana. E qual foi as perseguições? Os valdenses eram as testemunhas de Deus por séculos. Antes de Lutero, eles plantaram a semente da reforma que começou na época de Wycliffe. Cresceu e se aprofundou nos dias de Lutero. Deve ser levada adiante até o fim dos tempos. Isso é uma palavra profética. Essa mesma semente, essa mesma mensagem, ela deve ser levada até o fim dos tempos. Por que está falando de Lutero? Porque a maioria dos cristãos, dos nossos cristãos, eles conhecem Lutero como o grande reformador. O reformador que prevaleceu, realmente foi. Mas antes de Lutero, teve muitos outros que deram a vida para que a semente do evangelho fosse plantada. Ali aparece uma árvorezinha brotando e outras sementezinhas lançadas ali, você pode ver naquela imagem aqui. Muito antes de Lutero, muito antes da semente germinar, outros tinham lançado a sua semente. E a semente deve ser plantada, deve ser levada até hoje. O valdenses, um povo perseguido, por quê? Por causa da sua fidelidade. O que Jesus falou nos dias em que ele estava aqui na terra para os seus discípulos, seus seguidores? Olha, se perseguiram o vosso mestre, certamente perseguirão a vós também. Se o vosso mestre, que é maior do que vocês, foi perseguido, vocês certamente serão perseguidos. Queridos, nenhum cristão que se dedica à pregação do evangelho em meio à perseguição, em meio a risco de morte, ele não se decide por si próprio, pelas suas próprias forças. Se ele não for chamado por Deus, ele não vai. Todos temem, qualquer pessoa, ele teme perder a vida, perder... Nós já temos medo de perder a saúde. Imagina a vida, quando se fala você vai perder a vida, você vai perder seus filhos, você vai perder sua família, você vai perder seus bens. Nós tememos. No entanto, se a pessoa for chamada por Deus, por que eu estou falando aqui? Esse povo, eles perseveraram na sua fidelidade, porque foram chamados por Deus. Assim como muitas vezes nós pregamos na igreja. Assim como muitas vezes nós falamos, até quando cantamos. Eu fui chamado por Jesus, não é isso? Nós cantamos uma música. Fui chamado por Jesus. E todos nós cantamos, mas quando as coisas ficam difíceis, quando nós perdemos o emprego, quando nós perdemos ali algum ente querido, quando nós passamos por uma separação dentro do lar, quando as coisas ficam difíceis, o chamado que Jesus fez para você e para mim já não faz mais sentido, você abandona. No entanto, esses homens aqui, homens e mulheres, eles foram perseguidos e eles, olha, a história dos valdenses revela a coragem de um povo que ousou desafiar os poderes constituídos que corromperam a fé cristã. Obrigavam as pessoas a obedecer aos dogmas pela força bruta. Você imaginou você frequentar uma religião, ou você está no meio de está numa igreja, a partir do momento que você entra pelas portas de uma igreja, e diz, olha, você entrou aqui, a partir de hoje você é obrigado a adorar conforme nós adoramos, e do jeito que nós adoramos. Se você se desviar dessa religião, tem algumas religiões aí que as pessoas fazem um juramento esquisito. Né? Existe, eu não estou falando exatamente dessa igreja, mas você faz um juramento e
É bem complicado. Alguns você tem que assinar lá o nome com sangue e tudo mais, essas coisas. Queridos, onde que Deus, quando foi que Jesus obrigou os seus seguidores a falar, a dizer assim, olha, se você não me seguir, se você não fazer o que eu estou mandando, você vai para o inferno. Jesus foi o primeiro pregador. E muitas das vezes, nós podemos dizer, Jesus foi a primeira pessoa, foi o primeiro protestante. Protestante contra o quê? Ele protestava contra o erro, contra a desordem, contra a falta de amor. No entanto, Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Jesus fazia uma exposição da sua mensagem. Todos que perguntavam a Jesus, Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a salvação? Jesus dizia, olha, o caminho, filho, é esse. Você quer ir? Não, Senhor, eu não quero, porque eu não quero deixar meus bens, não quero deixar minha família. Tudo bem. Vai em paz. Vai em paz. Se nós estamos aqui pregando a mensagem de Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa. Você quer obedecer a Jesus, de acordo com a palavra de Deus? Ah, não, eu não quero. Tá ótimo. Quando você quiser, pode vir na nossa igreja, pode vir nos visitar, pode estar aqui conosco. Se não quiser, você não é obrigado. Nenhum sistema religioso tem o direito de fazer aquilo que não foi autorizado por Deus e muito menos ensinado por Jesus. Esse povo aqui era um povo que teve a ousadia e a coragem de levantar a bandeira da fé, a bandeira da verdade, mesmo em meio à oposição. Um dos principais motivos que levaram a igreja verdadeira a se separar de Roma foi o ódio desta pela relação ao sábado bíblico. Olha, muitas pessoas chegam a dizer assim, olha, os adventistas é aquele povo que guarda o sábado. Gente, eu estava fazendo uma pesquisa. São dezenas de igrejas, há centenas. Quando foi que esse pessoal guardava o sábado bíblico? E quando foi que eles foram perseguidos pelo sábado bíblico? A época dos valdenses foi no 6º século. Muito antes do que isso, no ano 321, no ano 300, do 4º século, 321 por diante, o pessoal já passava perseguição por causa do sábado. Você veja como Satanás, o inimigo, ele é astuto. Qual era a perseguição que Jesus sofria? Ah, esse homem é um transgressor do sábado. Ele não quer guardar o sábado, ele fica andando para lá, para cá, visitando as pessoas, fazendo cura. Ele fica orando, indo na igreja, tem que ficar, em vez de ficar quietinho num canto, ele fica transgredindo o sábado. Coloca um peso, um fardo sobre as pessoas, aí que era um absurdo. Ninguém suportava essa questão de guardar o sábado de acordo com os costumes judaicos. Jesus, no entanto, veio e disse, não, o sábado não se guarda assim. O sábado é um dia deleitoso, um dia santo, um dia agradável para estar com a família, para você louvar a Deus, para você fazer as boas obras. Conforme Jesus deu exemplo, se seu animal cai ali, sua ovelha cai lá no buraco dia de sábado, você não vai salvar ela? Eles não tiveram resposta para Jesus sobre isso aí, pelo menos na Bíblia nós não encontramos. Séculos depois, 3 séculos depois, o pessoal abandona os rigores do sábado e agora vem um afrouxamento da lei, chama um relaxamento. Eu digo para vocês, queridos, se você frequenta qualquer que seja a igreja, se você coloca rigores sobre os membros, sobre além daquilo que Deus está ensinado, além da Bíblia, você está pecando. Mas se você colocar um afrouxamento das leis, das doutrinas ensinadas por Jesus, você também está pecando. Precisamos ter o bom senso. Sim, sim, não, não. É o que diz a Bíblia. É o que diz a palavra de Deus. Sim, sim, não, não. Esse povo foi perseguido por causa do verdadeiro sábado. Se eles foram perseguidos por causa do verdadeiro sábado, por quê? Existiam os falsos sábados. No entanto, sábado significa sabat, como alguns falam assim,
e significa dia de descanso. Sábado é o dia de descanso. Ah, mas o sábado é o dia de descanso, o meu sabá é no domingo. Outro dia o meu sabá é sabá, né, Júnior? Sabá. O meu sabá é na segunda. Oh, não, o meu sabá cai na sexta-feira. Tudo bem, tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Mas qual foi o dia em que Deus pediu? Ah, o que Deus pediu não importa? O que importa é o que você decidiu, a sua vontade? Você está vivendo de acordo com ou seja, de acordo com o bem-estar. Se você está vivendo de acordo com o seu bem-estar, aliás, de acordo com o nosso bem-estar, o sábado de acordo com o nosso bem-estar é o domingo mesmo. Eu não guardo o sábado por causa do meu bem-estar, apesar que aprendi a amar o sábado e me sinto feliz guardando e adorando a Deus nesse dia. Porque durante anos eu vivi guardando o domingo, descansando no domingo, porque eu fui católico, minha família tudo é católico, todo mundo se reúne para comer macarronada no domingo. Nós não adoramos a Deus por causa do nosso bem-estar, mas porque Deus estabeleceu. Porque essa é a vontade de Deus. Você nunca pode ser um cristão verdadeiro se você segue na sua religião de acordo com a sua vontade. Não, tem que ser de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Verdade que a história não permite, queridos. Quando nós lemos esse livro, metade desse livro aqui é história. Você fica boquiaberto. Você fica pesquisando, analisando, principalmente se você for católico. Presta atenção. Se você é um católico, assim como eu era, eu li esse livro e eu fiquei, no começo, comecei a ficar com raiva de quem escreveu o livro. Não é possível, mas tem coisa errada. E fui pesquisar na Bíblia, mas está tudo na Bíblia, não está errado, não. Depois eu comecei a ter raiva da igreja apóstata que é apresentado nesse livro aqui. A igreja romana. E eu era romano. Eu tinha meus padres, santos devotos, Padre Cícero, Frei Damião, lá no Nordeste os santos são assim. Hoje eu respeito muito. Tempos depois levei tempo para compreender que Deus ama esse povo. Levei tempo para compreender que Deus ama esse povo. E que eu tenho que levar uma mensagem para um povo que Deus ama. No entanto, nós não podemos adorar a Deus conforme os desejos, dogmas apresentados pelo homem. Eles foram perseguidos por quê? Houve uma guerra contra a verdade durante a Idade Média. Pô, a história mostra isso aí. Você pesquisa, está na história. A história mostra isso aí. Se você procurar no YouTube a perseguição dos cristãos, como foi a perseguição dos cristãos, você vai ver, está nos livros, não tem como esconder. A igreja não teve como esconder isso. A igreja católica tentou esconder isso aí, não foi possível esconder. Os valdenses valorizavam os preciosos princípios da verdade. Eles valorizavam os preciosos princípios da verdade. Por isso a pessoa pode ser perseguida, porque valoriza a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, então vamos perseguir Jesus. A lei de Deus é a verdade, então vamos perseguir a lei de Deus. O Espírito Santo de Deus é a verdade, então vamos perseguir o Espírito Santo de Deus, então. A Bíblia diz, João 17, santifica na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então vamos perseguir a Bíblia também? Gente, até onde nós vamos parar? Até onde uma igreja pode parar? Persegue Jesus, persegue a Bíblia, persegue os mandamentos. E então fala de um Jesus, de um Cristo, prega um Cristo que tem dentro da igreja. Esse Cristo não é o verdadeiro Cristo. Esse Cristo é um Cristo inventado. Pregam sobre uma verdade nessa igreja, essa verdade que eles pregam não é uma verdade, porque a verdade ela tem que vir de Deus, é uma verdade mentirosa, falsificada.
Seus jovens eram submetidos a treinamentos rigorosos e eficazes. Eles treinavam, os valdenses treinavam os jovens, assim como foi treinado Daniel e seus 3 companheiros quando foram para a Babilônia. Treinavam-os nos princípios morais que deve ser guiado um cristão, não nos vícios, não nos maus hábitos, né? Os valdenses mostravam a verdade, o caminho da salvação para as pessoas. E quando nós encontramos uma pessoa sincera, um cristão sincero, que ele compreende o caminho da salvação, como ele pode alcançar a salvação por meio de Cristo, unicamente por meio de Cristo. A Bíblia é apenas a Bíblia, apesar de ser o livro, a verdade da palavra de Deus, ela nos guia a Jesus Cristo. Ela é o caminho aliás, ela é o mapa que nos guia o caminho, conforme Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque ele é a vida. Essas pessoas ficam felizes quando compreendem dessa forma. Eles invadiam o território do inimigo para acender a tocha da verdade. E Roma decidiu exterminar os valdenses. Queridos, eles invadiam o território inimigo para... Como que homens, como que uma pessoa pode tomar uma decisão de ir no território inimigo, levando apenas a palavra de Deus, tendo em recompensa, qual a recompensa que eles teriam? Primeiro, eles seriam presos, seriam mortos, seriam jogados às feras, seriam lançados, seriam amarrados em árvores e tocado fogo como em chamas para acender uma cidade. Qual a recompensa que esses homens buscavam? A salvação. Aliás, eles não faziam isso, não é para ser salvos, mas eles sentiam que já tinham sido salvos. E eles sentiam a obrigação de levar a luz, ser sal para a terra. Imagine, queridos, você imagina que você coloca uma panela de arroz no fogo e você cozinha ela, e o principal tempero ali é o sal. E se falta o sal, como que você vai degustar? Como que você vai se alimentar? Não tem gosto. Assim uma religião, por grande que ela seja, por mais cheia que esteja a panela, por mais que tenha pessoas ali, precisa ter o tempero. A palavra de Deus é o tempero. Você é o sal da terra. Você é a palavra viva. Você é a palavra viva que sai dos lábios de Jesus. Roma decidiu exterminar os valdenses. Não só decidiu exterminar os valdenses. Agora eu pergunto para vocês. Roma fez uma perseguição contra os valdenses. Então pode ser que ela tenha cometido um erro, se arrependeu depois. Muito antes dos valdenses, é que nós estamos contando a história dos valdenses. Muito antes dos valdenses, ela já fazia perseguições. Depois de exterminar os valdenses, ela continuou fazendo perseguições. Muito depois, como Deus preservou os valdenses e a sua verdade. Foi Deus que preservou. Assim como eu tinha falado no começo aqui, foi Deus que chamou esse povo. Foi Deus que deu essa coragem para esse povo. Eu estava lendo aqui no livro Grande Conflito aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Os jovens, quando eles eram chamados, eles não viam diante de si alguns, tá aqui, capítulo 34. Alguns jovens eram enviados de suas escolas das montanhas para instruções de ensino na França ou na Itália ou em outro campo de estudo de observações nos Alpes nativos. Aqui está o que eu queria falar. Esses jovens eram expostos a tentações e encontravam agentes de Satanás que tentavam incutir neles heresias, sutis, enganos e perigos, mas sua educação na infância o havia preparado para isso. Eles eram preservados. Na verdade, a sequência aqui diz aqui, eles não viam diante de si riquezas, lucros, o dinheiro. Eles não viam vantagem a não ser, a única coisa que eles viam diante de si era muito trabalho árduo, e por fim, selar sua vida como mártir. O jovem era preparado para isso. Poderia selar sua vida como mártir. São poucos entre nós, queridos, que tinham coragem, que tem hoje a coragem que tinha esse jovem. Mas Deus preservou esses homens.
eles não foram em vão. Foi pelo poder do Espírito Santo de Deus, foi pelo chamado de Deus que eles tiveram essa coragem. O Senhor Jesus ordenou a seus discípulos. Eu já comentei sobre isso aqui, né? Eu comentei um pouquinho. Aqui estão os versículos aqui, ó. No capítulo 5, versículo 11, Jesus diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo amor do meu nome. O 24:14 diz aqui: esse evangelho do reino, o evangelho do reino, será pregado a todos os povos, língua e nação, então virá o fim. E capítulo 28, como vocês sabem, aqui de Jesus está enviando, ide por todo mundo. Eles, queridos, precisamos colocar esse desejo no nosso coração. Ide, capítulo 28, 19 e 20, ide por todo mundo. Mas você não vai se você não for enviado pelo Espírito Santo de Deus. Você não terá essa coragem se do alto não te for dado. Eu não terei essa coragem se Deus não me der essa coragem. No entanto, se Ele enviar você, você pode ter certeza, você vai. Porque você não vai por si. E eu acredito que essas pessoas, eles foram escolhidos por Deus para esse tempo, para essa época. Por que nós estamos falando dessas histórias, desses momentos aqui na igreja? Poderia estar pregando sobre os milagres de Jesus, poderia estar pregando sobre coisas mais agradáveis, porque essas mesmas histórias se repetirão na igreja de Cristo, na igreja de Deus, até o fim dos tempos. Essas perseguições começaram na época apostólica, lembra? Quando César Nero, no ano 64, quando subiu ao trono, com sede de sangue, de poder, destruiu Roma. Então, começou na época apostólica, muito nesse tempo, Pedro já tinha sido crucificado, Paulo foi decapitado, e se estendeu. E ela foi se estendendo depois do ano 538, quando a igreja romana, ela adquiriu, o bispo adquiriu poder como chefe das igrejas, foi intitulado como chefe das igrejas aqui na terra, como chefe, como cabeça das igrejas. Isso aí se estendeu até 1798, pelo um período de 1260 anos. No entanto, essa perseguição, 1260 anos, como chefe da igreja, chefe supremo. No entanto, essa perseguição, ela parou um pouquinho antes. Por isso que fala ali, ó, mais de 1000 anos. Porque Jesus disse, se esses dias não tivessem sido abreviados, não sobraria ninguém. Um pouco mais depois dos tempos de Lutero, a perseguição aos cristãos já tinha parado. Mas não totalmente. A perseguição existe até hoje. Ela nunca parou definitivamente. Na Grã-Bretanha, os cristãos simples criou raízes cedo, sem a corrupção da apostasia papal. A perseguição realizada por imperadores pagãos foi o único presente que as primeiras igrejas da Grã-Bretanha receberam de Roma. Muitos cristãos que fugiram da perseguição na Inglaterra encontraram refúgio seguro na Escócia. E de lá os cristãos levaram a verdade para a Irlanda e as pessoas desses países aceitaram com alegria. Eles receberam com alegria. Receberam a mensagem com alegria, porque quando você recebe a mensagem da palavra de Deus e você compreende que aquela mensagem vem de Deus, você sente um conforto no coração. Você se sente confortado. Você se sente acariciado. Por que o povo de Deus foi perseguido? É aquilo que nós comentamos um pouco mais aqui. A verdade incontestável, a guerra contra a verdade do VI século, os líderes papais perseguiram os cristãos simples da Grã-Bretanha, resistiram ao poder papal durante esse período. Os waldenses são os mais significativos. Eles precisaram fugir para as terras estrangeiras, deixaram suas terras. Simplesmente, da forma assim como Abraão teve que largar sua terra, ele teve que sair da sua terra, ir para uma terra onde Deus lhe mostraria o lugar, onde eles poderiam se esconder. Mas os waldenses não eram o único povo perseguido nessa época, querido.
Eles não eram o único povo perseguido. Tinha outros cristãos, tinha outras pessoas passando por perseguição nessa época. Esses valdenses foram apenas aquelas pessoas que resistiram. Eles resistiram. Eles se juntaram, eles se entregaram, eles estavam dispostos a morrer, mas não, eles não iam de modo algum se contaminar, né? As verdades que eles ensinavam. Os pastores eram os professores dos jovens. E a Sagrada Escritura era a principal tema de estudos dentro em vista que Deus projetou a palavra para ser um livro com lições para toda a humanidade, revelando a si próprio. Cada verdade que enxergamos é a revelação nova do caráter do autor. A Bíblia, queridos, a Bíblia deve ser um livro estudado por cada cristão. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz, porque a palavra de Deus é útil para quê? Para o ensino, para a correção, para a repreensão do homem, para toda boa obra. Se nós dedicarmos tempo à palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, nós somos pessoas que praticamos boas obras, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim, porque a palavra de Deus, ela lhe ajuda a corrigir, ela lhe ajuda a prevenir os males que você tem nesse mundo, lhe ajuda a gente prevenir, assim como o salmista falou, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E quando nós falamos de pecado, nós falamos, o pecado envolve muitas outras coisas. Nós estamos num mundo moderno, em que nós temos internet diante de nós, nós podemos ser corrompidos pela pornografia, pelas imagens, pelo o desejo de consumismo, comprar, adquirir coisas, né? Vaidade. Eles desejavam mostrar o caminho da salvação àqueles que sofriam sob o peso do engano. Muitos católicos sinceros e leais a Deus sofriam por confiar nas próprias obras. Como tem hoje. Hoje não tem pessoas assim. Católicos sinceros e leais a Deus. Eles não só sofriam, mas hoje tem pessoas que sofrem por não conhecer, né? Sua mente refletia na própria condição pecaminosa, afligia a alma e o corpo, sem achar alívio, milhares consumiam a vida em celas e conventos, por meio de jejum, açoites frequentes, vigílias à meia-noite, deitando-se em pedras frias e úmidas, fazendo longas peregrinações, assombrados pelo medo e da vingança de Deus, muitos sofriam continuamente até que a natureza exausta expirava sem um raio de esperança, desciam à sepultura. Olha, medo da vingança de Deus. Queridos, eu digo uma coisa para vocês. Existem pessoas que eles, mesmo que estejam vivos entre nós, amigos, pessoas conhecidas, essas pessoas já estão mortas há muito tempo. Espiritualmente, essas pessoas estão mortas. Essas pessoas não têm esperança. Pessoas que vivem nesse mundo sem sentido. A palavra de Deus, ela nos traz esse ânimo, ela nos traz esse vigor. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mesmo que você esteja passando por uma depressão, como eu tenho experimentado há alguns tempos, mas você tem uma coisa que nós podemos se apegar, a esperança da vida eterna. A esperança da volta de Jesus. É uma esperança, não é uma esperança vaga, mas quando essa esperança está baseada na palavra de Deus, é uma esperança firme. Conforme diz lá em Hebreus, a firme certeza, a fé, é a firme certeza das coisas que não se veem. É confiança naquele que nunca falhou. Nós podemos desfrutar, nós podemos degustar da palavra de Deus, das histórias de Jesus, dos milagres.
E você ter a certeza que isso vai se cumprir na sua vida. Muitas pessoas, ali ó, pessoas morriam sem esperança, medo da vingança de Deus. E eu digo mais, muitas das vezes pessoas cristãs colocam Deus no banco dos réus, quando muitas das vezes morre um ente querido nosso, e a gente diz, olha, foi Deus que quis assim. Quando nós falamos, olha, o que está acontecendo com você é a vontade de Deus, nós estamos dizendo assim, tudo que está acontecendo, Deus é culpado. Aí outra pessoa, quando eu vou morrer, a pessoa, não, foi a vontade de Deus. O outro, tem 8 milhões de pessoas no mundo. Daqui a pouco, são 8 milhões de vozes dizendo, foi a vontade, quando eles morreram, dizendo, foi a vontade de Deus. Está dizendo o quê? Deus é um Deus vingativo. Isso não é verdade. A palavra de Deus deixa muito claro que Deus, nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, Deus de misericórdia. A decisão de Roma de exterminar os valdenses foi motivada pela conduta pela conduta verdadeiramente cristã e pela disseminação da verdade. Aqueles que viviam em trevas. Quando Roma decidiu exterminar o odiado grupo, o Papa decretou uma bula, um edito, condenando os valdenses como herege e ordenando que fossem mortos. Você sabe o que é um herege? Herege é aquele que ensina ou prega uma falsa doutrina. É como se você pegasse, abrisse a Bíblia assim, e você lê para a pessoa assim, olha, pega na sequência do que eu falei antes, né, que Deus é vingativo. Olha, Deus te ama, Deus é amor. E diz, não, vamos condenar essa pessoa, que Deus não é amor nada. Mais ou menos isso aqui. É a Bíblia que está falando, é da Bíblia? Então vamos condenar essa pessoa. Gente, essas pessoas pregavam a palavra de Deus, pregavam a Bíblia assim como ela é. Agora, por que essas pessoas eram condenadas? Só porque tem palavras que Jesus disse assim, João, escreve, diz que a mulher estava embriagada com o sangue do santo, porque Deus estava prevendo o que ia acontecer, e a pessoa tinha que abrir a Bíblia, porque o José Luiz hoje abriu a Bíblia, né, em Apocalipse 17, versículo 6, abriu a Bíblia em Apocalipse 17, 6, dizendo assim, e a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e a testemunha de Jesus. Essas pessoas foram... Eu quero finalizar aqui, eu não vou me prolongar meu tempo, tá? O assunto é muito bom. Mas, queridos, eu não estou falando isso. Eu digo assim, como diz aquele pastor nosso, que eu esqueci o nome dele assim, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. A voz é minha, mas a Bíblia está falando aqui. Quem está falando aqui é Jesus. Eu não estou falando nada. Jesus pediu para João escrever. A mulher está embriagada com o sangue dos santos. E quem são os santos, querido? Quem são os santos? Todos aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador. Todos aqueles que aceitaram Jesus de acordo com o que está escrito na Escritura Sagrada. Todos aqueles que aceitaram o batismo bíblico. Todos aqueles que deixaram seus dogmas, suas superstições de lado. E aceitaram, porque na Bíblia você não encontra esse tal de dogma. Na Bíblia você não vai encontrar superstições. Na Bíblia você vai encontrar a realidade. Na Bíblia você não vai encontrar sorte. Na Bíblia você vai encontrar bênção. Você vai encontrar Jesus. Na Bíblia você vai encontrar a pura verdade. Não sou eu que estou falando, a Bíblia que está falando. E por isso um cristão deve ser condenado por isso. Os cristãos do passado foram condenados por isso. Os cristãos de hoje também são condenados por isso. Talvez não esteja sendo levado à fogueira. Mas só pelo ódio, pessoas, só pelo ódio. E Jesus diz, todo aquele que maldar-se contra o seu irmão, na verdade vos afirmo que já pecou, matou ele. É a Bíblia que diz aqui. Eu quero dizer para vocês, finalizar essa mensagem aqui, dizendo o seguinte. Esses cristãos do passado regaram a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus com o próprio sangue. Eles doaram a sua vida, tudo que eles tinham de mais precioso, seu tempo,
a sua casa, seus bens, seus filhos, tudo que eles tinham de mais precioso, eles empenharam para que a palavra de Deus fosse levada a todo mundo. E eles tinham certeza. No finalzinho aqui, no final dessa história aqui, fala que de João Russo. Quer ver, ó? João Russo aqui, ó. Ele foi um homem, eu vou falar com as minhas próprias palavras que está aqui, está no estudo seguinte, que nós vamos estudar aqui. Ele foi condenado por pregar a verdade, por ensinar a palavra de Deus. E no momento que ele foi morto, foi levado também à fogueira, prepararam a fogueira, fizeram um julgamento, condenaram ele, julgaram, condenaram, tudo no mesmo dia. E quando ele foi morto, ele foi cantando um hino. Dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós não sabemos, nós não temos esse hino nos nossos cenários, não sabemos que hino é esse, mas nós só sabemos desse refrão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tempos depois, um católico também, que era católico Jerônimo também, que era um dos seus seguidores, foi morto com a mesma sorte. Mas eles não temeram. Jerônimo foi aquele jovem que disse assim, quando o jovem foi levar a tocha para queimar, e o jovem que deu a volta para acender a fogueira por trás, e ele disse, jovem, vem aqui na minha frente, porque se eu tivesse medo eu não estaria aqui. O tema desse título hoje é A Coragem, que nós falamos aqui, a coragem. Eu e você, nós precisamos ter a coragem de levar a mensagem da palavra de Deus, ser luz no lugar de Jesus, até onde ele manda você ir. Onde que é os limites da fronteira que você precisa ir? Talvez seja na minha casa, talvez seja no meu vizinho, talvez seja na minha rua mesmo. Talvez seja na minha rua. Nós precisamos desse limite. Não precisa você ir querer ir em outro país, querer ir em outro lugar, enquanto dentro da sua casa você tem limite para você alcançar. Mas nós não conseguiremos fazer isso se o Espírito Santo de Deus não estiver te usando, não te chamar, não te preparar. Coloque seu coração nas mãos de Deus, fale com Ele em oração, diga, Senhor, usa-me, assim como o Senhor fez com aqueles homens. Faz comigo hoje também. Que Deus te abençoe.